Olá, amigo, amiga desse espaço virtual. Eu trago uma palavra de reflexão para você e que está baseada no versículo bíblico, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, não se acomode, não se acostume. Mas que mundo é esse? É o mundo físico que o salmista Davi diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam? Não. Esse é o nosso ambiente que nós precisamos conviver enquanto estivermos aqui. É o mundo pessoas? Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna? Também não, são as pessoas. Não é este mundo que aqui nesse versículo está falando, mas está falando do mundo sistema, esse sistema corrupto, injusto, que agride as pessoas, que divide as pessoas, que diferenciam os direitos. É este mundo. Não vos conformeis, mas você também pode pensar numa outra concepção de mundo. O mundo é a sua realidade. Quando eu falo assim, o meu mundo, quando você fala o meu mundo, a minha realidade, o que você está fazendo com o seu mundo nesse momento em que as mídias e só se fala em dificuldade, só se fala em tristeza, em angústia, em doença, em morte, em prisão, em falta de liberdade? O que você tem feito nesse momento? Você tem se conformado com essas expressões negativas, com palavras negativas, com palavras que só te trazem para baixo? Ou você tem colocado em prática essa palavra: não vou me conformar com esse mundo, mas vou me transformar pela renovação daquilo que eu tenho entendido que é bom? E a palavra de Deus, ela nos traz uma orientação fantástica. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz para a gente o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós precisamos pensar em coisas que edificam, em coisas que nos trazem esperança. Fazer como Jeremias, o profeta Jeremias, em que viveu um momento muito difícil de sua vida, um momento de muita dificuldade para o seu povo, que ele estava muito angustiado, um momento que só vivia um momento de grande angústia. Chegou um tempo da sua vida que ele falou bem assim: eu vou trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. E que pensamento lindo! E é essa atitude que nós precisamos ter. Fazer o que está dizendo aqui na palavra: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que me edifica, tudo que me faz viver para Deus. É nisso que eu preciso pensar. Senhor, nós temos muitos motivos para agradecer. Estamos vivos e podemos continuar a lembrar, a pensar em coisas que nos trazem esperança. E a gente tem uma reflexão ilustrativa prática que se encaixa muito bem nessa palavra. Quando nós pensamos em 3 tipos de pessoas, que é associado a 3 tipos de alimento, numa dinâmica que está aí na rede, né, e que nós já até fizemos num grupo de mulheres. Quando nós comparamos 3 tipos de pessoas a 3 tipos de alimento, um deles é o ovo, né? O comportamento de algumas pessoas diante das dificuldades. Como o ovo se comporta diante da água fervente? Ele é um alimento sensível, que se de repente você não pegar com muito cuidado, ele estoura muito facilmente e vai embora, né? Mas quando ele é colocado na água fervente, quanto mais a água ferve, mais ele endurece. Algumas pessoas se comportam dessa forma. Quando ela vive num momento de dificuldade, de aflição, mais ela vai endurecendo, mais ela vai se fechando para o mundo, mais ela vai se angustiando e se transformando numa pessoa dura. O outro alimento é a cenoura. A cenoura em contato com a água fervente. Quanto mais ela se envolve com a fervura, mais ela vai amolecendo. Percebam que anteriormente a cenoura era algo duro, enrijecido, estruturado,
E a água fervente faz com que ela amoleça mais, né? E fique muito sensível à situação e não tenha estrutura para ficar da mesma forma. Algumas pessoas se comportam diante da dificuldade exatamente assim. A dificuldade vem e ela vai ficando, vai amolecendo, vai ficando sem estrutura, vai cedendo às angústias. Mas tem um outro tipo de alimento que é completamente diferente diante da água fervente. É o café. E eu trouxe aqui uma água bem quente, bem fervendo. E um pouquinho de café solúvel. E o café diante da água fervente, ele se transforma no quê? Numa excelente bebida que tira muitas vezes a nossa fraqueza, né? Quando estamos sem energia para o estudo. E o açúcar pode ser considerado a esperança. Quando nós colocamos a esperança nesse café, diante da água fervente, essa bebida, ela é deliciosa para uma manhã, para um final de tarde, para nos deixar espertos, para um estudo, para algo que nós queremos fazer. Faça isso. Diante da dificuldade, diante da água fervente, seja um café alimentado com esperança, e você vai poder tanto se servir como servir a outros com este alimento gostoso. E aí o final do versículo diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário experimentar a excelente vontade do Senhor, quando nós não nos conformamos com este mundo angustiante, mas nos transformamos pela renovação do nosso entendimento, por aquilo que é bom, por aquilo que é útil, por aquilo que é agradável. Vamos nos transformar, vamos refletir nessa mensagem de esperança e mantermos a nossa esperança, a nossa fé firme, sermos aquele que motiva, aquele que anima e não aquele que desanima, aquele que levanta e não aquele que se acomoda, aquele que está de pé e não aquele que cede à angústia, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e te faça ter todos os dias esperança. Um grande abraço.